Tem horas que a gente fala, mas será que nosso cliente, nosso público, na verdade, tá realmente nos ouvindo? Comunicação confusa faz quem tá do outro lado ficar queimando neurônio ali pra nos entender. E se isso tá acontecendo contigo, pode ter certeza que tu tá perdendo dinheiro na mesa. Se você não quer mais perder cliente, venda e dinheiro por causa disso, vem comigo que eu vou te explicar como ter uma comunicação verdadeiramente clara. Já sabe, né? Se gostar do conteúdo, se você aprender bastante aqui, se ele realmente te agregar, já deixa o like aí pra eu saber. Primeiro eu preciso te falar que talvez a tua comunicação esteja confusa e tu nem perceba. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque é tão comum pra gente estar ali no dia a dia, em contato com a nossa solução, com o nosso serviço, com a operação do negócio de um modo geral, que pra gente é óbvio a qualidade, é óbvio os diferenciais, é óbvio tudo que envolve o contexto. Mas, adivinha, o óbvio também precisa ser dito, porque o que a gente enxerga não necessariamente é o que o nosso cliente ou o nosso público de modo geral tá vendo também. E os primeiros sinais para uma comunicação realmente confusa acontecer é quando tudo que você fala parece genérico demais. Tratamento de excelência, produto de qualidade, serviço personalizado. Tudo frases muito batidas e muito comuns que falam, mas não falam ao mesmo tempo. Afinal, o que realmente está por trás de um tratamento de excelência? É uma técnica diferenciada? Que técnica que é essa? São profissionais altamente qualificados? Quais qualificações esses profissionais têm, então? O que está por trás do produto de qualidade? É uma mão de obra especializada e com anos de experiência? É a matéria-prima escolhida ali a dedo para que sejam os melhores insumos? O que está por trás do serviço personalizado que você oferece? É personalizado da maneira que o cliente deseja? É personalizado de acordo com o que o profissional avalia que é necessário dentro das necessidades do cliente? São coisas diferentes, viu? O que é que você oferece? São termos que a gente acaba utilizando como uma forma de gerar valor para o que a gente está oferecendo e se diferenciar quando na verdade é genérico demais e fica tudo muito vago, sabe? Agora, o segundo passo para gabaritar e realmente conseguir garantir uma comunicação extremamente confusa é falar de tudo e não dizer nada com nada. Deixando tudo solto assim, sem fazer conexão entre as coisas e sem convergir para um ponto em comum. A verdade é que a essência do seu negócio precisa ser clara, ela precisa ser nítida para que as pessoas consigam identificar de forma realmente fácil. Fácil e que não seja genérico, né? Vou usar aqui de exemplo a Dove. Ela tem como foco principal produtos de beleza de um modo geral, né? Então ela trabalha muito com autoestima. Mas ela não se resume só a isso. É uma autoestima e um cuidado, principalmente para mulheres que buscam, né, e que desejam se valorizar mais, ou de forma que as mulheres comecem a se valorizar mais utilizando os produtos da marca. Então, deixa de ser só um detalhe, digamos, só a autoestima, e passa a ter um pouco mais de emoção, mais de profundidade sobre o que ela está oferecendo para gerar realmente conexão com o público. Vamos supor aqui que tu seja um esteticista e tu tem ali a tua página, teu perfil no Instagram, onde tu compartilha alguns conteúdos assim para tentar captar clientes. Não adianta seguir numa linha de compartilhar conteúdos educacionais em que tu fica ensinando o que é o Botox, o que é a harmonização facial, porque isso acaba não gerando realmente interesse em quem tá ali do outro lado. Por que eu digo isso? Porque o cliente, no fundo, ele não quer saber o que é exatamente aquilo ali. Se ele realmente quiser saber, ele vai entrar em contato direto contigo ou ele vai pesquisar no Google. Agora, para que tu gere realmente interesse nele, a ponto de instigar ele para saber mais, eles precisam entender por que que o Botox ou a harmonização facial é diferente contigo. O que que tu tem que pode realmente agregar para eles? Por que que é melhor do que a concorrência a ponto de que eles gastem o dinheiro, né, ou invistam justamente em ti, não simplesmente só educando por educar, sabe? Tem que fazer um elo ali entre o que o cliente realmente quer ouvir, o que ele realmente deseja. As coisas precisam ser claras, porque pensar demais cansa. E o público pode acabar queimando o neurônio, tentando entender as coisas
em diferentes formas, como tentando entender o que é que você faz, qual é a sua solução, qual é o seu produto, se não tiver muito claro, tentando entender quem que você é, por que que você é diferente, qual é realmente a sua bagagem, por que que ele tem que investir dinheiro em você especificamente, contar que ele ainda pode ficar confuso sobre onde te encontrar, como entrar em contato com você, entre outras coisas, né? E convenhamos aqui que isso não é nada agradável, né? O cliente, assim, fica bem perdido, a pessoa que tá ali do outro lado fica bem perdida e confusa, né? A verdade é que uma comunicação confusa faz com que a gente tenha que parar e digerir aquela informação que a gente está recebendo. E quando isso acontece, a gente gasta energia literalmente. Quando a gente precisa sentar e se concentrar para pensar em alguma coisa, esse raciocínio lógico, ele demanda um esforço. E esse processo neural todo que acontece, ele realmente demanda um gasto de energia ali para acontecer. E daí, quanto mais a gente exige do nosso público que eles parem, se concentrem, pensem sobre o que a gente está falando, mais a gente vai fazer com que esse processo neural aconteça e mais a gente vai fazer com que eles gastem energia. E por esse gasto de energia acabar nos cansando, que no final das contas é como se estivesse usando a nossa bateria, né? É muito mais fácil de o cliente acabar desistindo da gente por ele sentir que está exigindo demais dele. Não é que o nosso cérebro é preguiçoso e que o nosso público não quer pensar. É só que o nosso corpo foi programado biologicamente para preservar energia. Isso porque ele tem que estar preparado, biologicamente falando, para caso aconteça alguma situação de perigo e ele tenha disposição suficiente para conseguir fazer ações de sobrevivência, né? Para que ele consiga se preservar de alguma certa forma. Por isso que o nosso cérebro, ele é muito tendencioso para não nos colocar em movimento, porque ele acaba preferindo realmente a inércia. Isso tanto literalmente quanto no nosso processamento cerebral. Até porque ele cria atalhos, né, que são os nossos hábitos, para facilitar o nosso processo de tomada de decisão, para facilitar as nossas escolhas do dia a dia e até mesmo as nossas ações, né, de forma bem automatizada ali. E é por isso que é tão difícil muitas vezes a gente começar a ir para academia, por exemplo, porque vai exigir da gente colocar o corpo em movimento, então vai ter esse tipo de gasto e também o gasto energético para se criar esse hábito. Agora, se a gente sabe que o ser humano foi basicamente criado para economizar energia, a gente precisa entender que isso também impacta as nossas decisões estratégicas de negócio, né? E nesse sentido, pensa comigo, a gente tem basicamente dois caminhos que a gente pode seguir. Ou quem economiza energia é a gente, como marca, como empresa, e daí a gente faz ações soltas, sem pensar muito, faz o que der na telha, comunica de qualquer jeito e tá tudo bem. E deixa para nosso cliente acabar se virando, né? Que ele que vai entender a comunicação. O que também pode acabar significando que é um gasto de energia desnecessário da nossa parte, porque pode acabar não atingindo as nossas expectativas, né? O retorno não ser tão grande quanto a gente espera. Então, basicamente, a gente economiza energia e o cliente gasta. Ou então, quem economiza energia vai ser o nosso cliente. Então, a gente faz todo um esforço por trás para que ele entenda a mensagem com mais facilidade, para que ele se conecte de forma mais fácil, né, com a nossa marca, com o nosso propósito. Ele reconhece com facilidade os nossos diferenciais, a nossa proposta e até mesmo consegue interagir rapidamente com a gente. Daí, nessa opção, quem gasta energia é a gente e o cliente economiza. E daí aqui fica a nossa escolha, né? Qual caminho a gente quer seguir. Espero eu que tu tenha optado pelo segundo caminho, né? Porque eu vou te pegar pela mão e eu vou te ajudar nessa. Não vou só te enfiar na encrenca, não. Vem comigo que a gente vai continuar junto aqui. Ai, Ari, mas é que às vezes é muito difícil, porque a minha profissão é muito jargão técnico, eu não sei como conversar com o meu público. Nesse momento, vale se perguntar se faz sentido usar realmente toda essa linguagem técnica. Só que às vezes a gente está usando linguagem técnica até sem perceber. Então vale a gente fazer uma análise da nossa própria comunicação, o como a gente está falando com as outras pessoas. Nesse sentido, vale se perguntar se a gente está usando linguagem técnica, se é realmente necessário usar e se tem como equilibrar isso de alguma forma.
Aqui tem que analisar o seu setor de atuação. Por exemplo, um advogado precisa realmente passar mais credibilidade, profissionalismo e falar, né, com uma certa linguagem técnica, eventualmente. Mas também tem que analisar a aceitabilidade do público. Verificar se o público que tu tá atingindo tá adequado, digamos assim, para receber esse tipo de comunicação. Por exemplo, ele é instruído o suficiente para entender o que tu tá querendo passar de mensagem? Sem contar que não adianta ficar só olhando o que os nossos concorrentes estão fazendo na forma da comunicação deles, porque muitas vezes pode ser que nem eles saibam o que eles estão fazendo. Então tem que tomar muito cuidado nisso daí também. A linguagem técnica, ela pode sim passar um pouco mais de profissionalismo, digamos assim, passar a ideia de que você tem mais domínio sobre as coisas que você faz, né, sobre sua profissão, mas ao mesmo tempo ela pode ser um pouco complexa demais e passar uma sensação de distanciamento entre você e o público, porque eles não vão conseguir ver como te acessar, digamos assim. Yara, isso quer dizer que eu não posso falar tecnicamente? Eu não posso usar nenhum jargão técnico? Pode sim. O importante é só saber equilibrar realmente, se você conseguir, né? E identificar os momentos corretos para usar esses termos, para que você realmente busque um equilíbrio ali e consiga tanto conversar com a linguagem do seu público, quanto valorizar seu lado profissional, porque isso é realmente importante, né? Não vou desconsiderar isso, não. Então, afinal, o que é realmente preciso para ter uma linguagem verdadeiramente clara? Primeiro, tenha claro o que você quer falar. Qual é a mensagem que você quer passar para outra pessoa? Qual é a informação que você quer transmitir? Aqui eu tô falando de uma mensagem meio que universal para o seu negócio, como se fosse um propósito que você quisesse carregar em cada comunicação que você for ter, né? Em cada conversa que você for ter com o seu cliente ou com o seu público, para que ele realmente te reconheça como uma referência nesse sentido, né? Nessa questão. E aqui não é necessariamente para você ficar repetindo a mesma coisa da mesma forma, né? É para só ter em mente qual é a ideia que você quer sempre passar para o seu cliente através da sua marca. Então, por exemplo, a Dove, como a gente comentou antes, quer sempre passar a ideia de valorizar, né, a autoestima, através do cuidado, né, da valorização da beleza da mulher, enfim. Mas ela não fala exatamente isso na comunicação dela, ela vai mostrando, né, ela vai instigando para que a gente perceba isso nos detalhes. O segundo ponto é como que a gente vai transmitir essa mensagem. Mais importante do que o que a gente quer falar especificamente, o como ele influencia diretamente na forma como o nosso público, né, a pessoa que está ali do outro lado vai receber essa mensagem. Então é muito importante a gente cuidar com esse detalhe, né, com o como. Se você passar uma mensagem num tom de urgência, vai ativar um estado alerta nas pessoas, uma sensação de perigo e vai deixar elas mais ansiosas. Normalmente isso faz com que a gente tome alguma ação meio que ali imediatista. Já, se a gente falar num tom mais calmo, mais tranquilo, né? A pessoa vai receber realmente a mensagem de uma forma mais calma e mais tranquila. E pode ser que ela nem entenda que aquilo ali é realmente importante para ela naquele momento, porque pode não despertar uma necessidade tão imediata para ela, né? Então pode ser que ela nem tome nenhuma ação nesse sentido. No final das contas, a mensagem ela é basicamente a mesma. A ideia, né, que eu tô tentando transmitir é exatamente a mesma. A única coisa que vai influenciar é o como que eu tô comunicando isso, né? Então é o meu tom de voz através da mensagem. Como eu comentei, saber se o nosso público tá preparado, digamos assim, para receber a nossa mensagem é essencial. Então é importante verificar se o que a gente quer falar e o como a gente quer transmitir essa mensagem condiz com quem a gente está falando, né? Então, verificar se é um público mais instruído, se não é, se ele está acostumado com a forma como a gente fala no dia dele, né? Então, se os jargões que a gente utiliza profissionalmente
é algo que ele já está habituado, né, na rotina dele. E também vale fazer um teste para verificar se a comunicação está simples o suficiente para que as pessoas consigam entender de um modo geral, para que ela fique realmente simples a ponto que desde uma criança de 10 anos consiga interpretar o que a gente quer falar, né, o que a gente está tentando passar de mensagem, até a nossa avó de 80, por exemplo. Tenha uma linha de raciocínio clara. Faça as coisas com sentido, com direcionamento. Construa de uma forma que tenha um começo, um meio e um fim. Até nessa linha, um livro que eu indico muito é o Story Brand, do Donald Miller, que traz pontos bem essenciais para que a gente construa mensagens realmente mais claras e assim a gente consiga atrair um pouco mais da atenção do nosso público. Ele é um livro bem didático, ele tá bem marcado aqui até, mas que através dele é possível, até no decorrer da leitura, ir construindo uma forma mais alinhada, né, e um posicionamento até mais estratégico para a gente conversar realmente melhor com o nosso público. Eu vou deixar mais detalhes dele aqui embaixo na descrição, porque com certeza eu acho que vale muito a leitura. Na verdade, para mim, ele é quase que um livro obrigatório. Bom, acho que já deu para perceber, né, que uma comunicação clara, ela é essencial para que a gente consiga se diferenciar, principalmente no meio de tanta concorrência e de uma concorrência que muitas vezes também não sabe se comunicar, né? Então a gente tem que meio que usar isso ao nosso favor também, convenhamos, né? Então tá na hora de descomplicar o seu negócio, simplificar a comunicação e finalmente conseguir gerar aí mais conexão com o público. Bora colocar a mão na massa? Obrigada por me acompanhar até aqui, te vejo no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!